Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí neste 7 de janeiro de 2026. Uau! Maravilhoso! 2026, feliz 2026 para você, que chega com som alegre. Pense grande! Vamos! Você já está no programa de leitura da Bíblia em um ano? Sim, né? Em nome de Jesus. 3 capítulos diários, de segunda a sexta, 4 no domingo, 4 no sábado, 4 no domingo. E você lê a Bíblia em um ano. Já fez o seu painel dos sonhos? Projetou com a sua família? Concordaram? Já profetizaram que vão viver? Porque o Senhor faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Concordaram? Sim, você tem que concordar. Um sim na terra é um sim no céu. De mãos dadas, em família, nós temos que concordar com a realização dos nossos sonhos, as conquistas. Em nome de Jesus, levanta com ânimo. Não deixa nada tirar o seu fôlego, o seu ânimo. A palavra é fortíssima. A promessa carrega uma unção tão forte que nos capacita a viver o melhor ano da nossa vida disparado. Como eu tenho dito, o meu espírito, desde quando o Senhor me deu Isaías 54, confirmou para 2026. Foi como se eu estivesse esperando, e é verdade. Às vezes a gente nem tem consciência, mas o nosso espírito conta. Você esperou por este tempo a vida toda. Sabe? Você vai pedindo, você vai resistindo, você vai perseverando. Às vezes parece que não vai acontecer, mas você está lá, no processo. Jesus resistiu num processo longo, mas aos 30 anos ele deu início e foi incrível. E nós completamos 3 décadas agora, em 2026. 30 anos. Uau! Meu Deus, quantas experiências, quantos milagres, quanta glória, quantos desafios, mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A graça dele nos trouxe, nos ajudou e tem nos ajudado. Deus é tão bom e a sua fidelidade é eterna. Eu creio de todo o meu coração no que Deus está fazendo, sim, porque a palavra começa mandando cantar. Canta. Começa a agradecer. Começa a louvar. Começa a engrandecer o nome do Senhor. Sim, o ano tem que começar desse jeito. Com cultos em ação de graças, com louvor, com adoração. Nós já vamos agradecer, cantar, antes de ver. Porque o povo de Deus é um povo maravilhoso. Basta ter uma palavra de Deus para vir aquela alegria e uma comemoração, uma celebração. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra não volta vazia. Nós sabemos que ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Nós sabemos que a palavra é como fogo, como martelo. Nós sabemos que tudo pode passar, mas a palavra não passa. Nós sabemos que a palavra é viva e é eficaz. Se ele prometeu, é claro que ele cumpre. Ele disse, tudo é possível que crê, se creres, verás a glória de Deus. Então canta.
Aleluia! E faça tudo o que você sabe que é cooperar com Deus. Aquilo que é natural, aquilo que depende de nós, é óbvio que Deus não vai fazer. A pedra, quem tira são os homens. As vestes, as faixas de morto, quem tira são os homens. Lavar no tanque de Siloé, é o cego que foi se lavar. Então, assim, tem coisas que eu tenho que fazer. Bartimeu gritou. É o que ele podia fazer, até fazer Jesus parar. A mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, decidiu entrar no meio da multidão, pensando somente se eu tocar na borda da sua roupa. Então, tem coisas que eu tenho que fazer. Aqueles 2 cegos foram perseguindo Jesus até a sua casa e não desistiram, eu nem sei. Olha o tamanho da graça, olha a vontade de viver a cura. Eles eram cegos e foram seguindo Jesus. Como que eles seguiram Jesus? Mas seguiram até receber a cura. Zaqueu teve que passar na frente da multidão e subir na árvore. Então tem coisas que Deus não vai vir aqui para fazer. Eu tenho que fazer. José teve que resistir. José teve que continuar agarrado aos sonhos. José teve que ficar longe da mulher de Potifar e depois fugir dela. Ele tomou decisões que transformaram a vida dele naquele processo. Davi teve a oportunidade de matar o Saul 2 vezes e não fez. Davi ouviu o gigante gritar e amaldiçoar 1 vez e foi o suficiente para ele se levantar e agir. Davi foi zeloso cuidando daquelas ovelhas. Davi foi obediente em levar os lanches que o pai mandou para os irmãos. Sabe, nós temos um papel importantíssimo. Nós tomamos decisões. A vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E quando nós escolhemos honrar a Deus, escolhemos obedecer a Deus, escolhemos fazer o que a palavra está nos orientando, a nossa vida muda. Toma a decisão de que você vai cooperar com Deus como nunca em 2026. Se você vinha num processo de crescimento, você vai acelerar mais. Num processo de disciplina, você vai se aprofundar nisso. Porque você não lidera nada até se autoliderar. Você não conquista nada se você não escalar. Sim, se você quiser viver algo grande, você terá desafios, terá uma escalada, tudo que vale a pena está na subida. Você vai ter que escalar. Eu costumo dizer que não tem 2 dias consecutivos na vida de um líder sem que algo aconteça. Então, se você quer ser um líder, acostume-se a viver desafios constantemente. Se você quer ir para um nível altíssimo de excelência, você vai ter que entender sobre pequenas ordens. Você vai ter que observar aquelas
aquelas coisas que você trata como pequeno, mas não é insignificante, que rouba a sua credibilidade e a sua excelência. Preste atenção numa coisa. Seja, como a Bíblia diz, um exemplo na palavra e no trato. Não dá para ir longe se não cumprimos com a nossa palavra, contrato. Se você assumiu algo, cumpra. Se você prometeu, agora cumpra. Não dá para ir longe vivendo uma vida indisciplinada, começando por uma coisa que muita gente ignora: viver atrasado. Isso é um padrão que precisa ser quebrado. Tem gente que chega atrasado em tudo. Ele chega atrasado no compromisso, na consulta, no trabalho, na igreja. Pode ser domingo, feriado. Por quê? Não importa o dia. Ele vai dizer para você que eu peguei o trânsito, eu peguei o quê? Não, para. Tem sim casos que foi o trânsito, que foi um imprevisto, mas não é o caso da maioria. Tem um padrão que a pessoa não quebrou. Ela não sabe mais viver de outro jeito. Ela precisa tomar consciência e entender que isso rouba a credibilidade dela, a excelência. Às vezes ela tem excelência para outras coisas e ela não tem numa coisa que é tão visível, escancarado. Ela vive atrasada. E ela está passando esse padrão, às vezes, para os filhos. Entendeu? Ela busca os filhos atrasada na escola. Ela chega, ela está sempre atrasada. E sempre naquela correria e dando o quê? Uma desculpa. Porque eu tenho que trabalhar. Porque eu peguei um trânsito. Porque aconteceu isso. Não. Sim, pode ter imprevistos, mas não é o que acontece com a maioria. Infelizmente, é um padrão que a pessoa não toma consciência. E ela vive daquele jeito. Sempre atrasada. E isso rouba a credibilidade, a excelência. Então, para. Isso estressa. Você quer ver eu ficar estressadíssima? É eu estar atrasada para um compromisso. Gente, isso me estressa. Sabe? E olha que eu me planejo. Mas às vezes tem tantas coisas acontecendo e tem imprevistos. Por isso que eu não suporto, eu organizo, não suporto mesmo. Eu vou ficar estressada. Então eu tenho que me planejar. Sempre. Meus compromissos são planejados com antecedência. E assim, tudo, antes, isso, aquilo, o que eu vou precisar, tem que estar aqui. Se a gente, sabe, você tem muita coisa na cabeça e às vezes a gente pode esquecer coisas. Então, anota, planeja. A Bíblia diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? É isso aí. Tudo tem que ter planejamento. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele. Você vira objeto de zombaria. Por quê? Porque não planejou, porque não pensou com antecedência. Dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Não, você não vai aceitar mais começar as coisas e não terminar. Você não vai mais aceitar uma vida em desordem, indisciplinada, instável, inconstante, volúvel, oscilante. Você vai colocar um ponto final nisso, acabou. Você vai pensar bem no que você vai colocar na sua vida.
Pensa, eu falo isso uma vida inteira. Pensa bem antes de colocar algo na sua vida. Porque tudo que você colocar, você vai ter que cuidar. Outra coisa que eu falo sempre. Pensa bem o que você vai dar no início de um relacionamento. Você vai ter condições de manter. Porque como você começa, é como você vai ter que manter. E aí, quando você não conseguir manter, você vai comer. É onde os problemas chegam. Você vai ter problemas. Então, é planejamento. Peraí, não adianta isso aqui, eu fazer isso aqui não é sustentável. Eu sei o que não é sustentável na minha vida. Que não adianta. Às vezes as pessoas querem coisas de você, mas eu sei, não é sustentável. Então tem coisas assim que eu não prometo, não adianta, eu não vou prometer, porque eu não vou conseguir manter. Aí vai ficar pior. Eu não vou poder assumir um compromisso que eu não vou conseguir manter. Isso vai me estressar. Não tem nada que me estressa mais do que estar atrasada e não estar conseguindo manter um negócio, concluir um negócio que eu comecei. Não. Então eu tenho que saber o que é sustentável. Observa a sua vida. Às vezes você carrega um padrão, indisciplinado, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, por favor, foco mais tarde. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você não lidera nada até se autoliderar. Sabe, é grande, é de uma grandeza você decidir que você vai crescer, para que você possa influenciar quem está com você, impactar quem está do seu lado, porque as suas decisões estão influenciando, afetando quem está com você. É grande, é de uma grandeza você decidir que você vai se sacrificar, porque disciplina é sacrifício, é entrega, é renúncia, é sacrifício. Por isso que quando você começa a se disciplinar, a mudar um padrão, não é motivo de alegria, traz tristeza. Você começa a aprender uma coisa nova, você tem vontade de desistir, porque você pensa, meu Deus, não, é muito difícil, eu não vou conseguir isso aqui. Mas à medida que você vai fazendo, se disciplinando naquilo, investindo, sabe, fazendo aquilo que está difícil, está doendo. Ei, tem coisas que não são agradáveis, agora mais tarde. Quando você começa no programa de leitura da Bíblia, principalmente uma pessoa que vivia envolvida em celular, ela começa a ter sono e aquilo começa a dar uma agitação. Agora, mais tarde, você começa uma vida de oração, sabe, até aqueles momentos com Deus, um devocional. No início, parece que aquilo não está indo, mas aquilo vai fluindo e você vai vendo o resultado daquela comunhão com Deus. Ei, Deus está num lugar alto e Ele nos chama a escalar a montanha com Ele. Vamos comigo. Vamos, toma essa decisão. Olha para a sua vida, o que está em desordem, agora no início do ano, no comecinho. O ano é novo, está cheirando a novo, é um bebê. Você está tendo uma oportunidade maravilhosa de fazer diferente. Diferente dos outros anos, diferente do ano passado. Se você fez bem o ano passado, maravilhoso. Mas assim, já foi. Não adianta chorar o leite derramado. Ele não volta para a caneca. Você não tem o amanhã. Mas lembra daquela pergunta que eu respondo com outra pergunta?
Como será o futuro? Que futuro? Tem muitos futuros. Como que eu vou chegar no dia 31 de dezembro de 2026? Bom, cada um está decidindo agora. Como eu vou chegar no dia 31 de dezembro de 2026 está sendo decidido agora. Porque o tempo está voando. Daqui a pouco, janeiro já foi. Fevereiro é mais curto, vai voar. Por favor, começa bem. Quebra aquele padrão. Se é mundano, se é de onde você foi tirado. Você já sabe, se você tem um padrão mundano, você vai ter o que o mundo tem. Se é um padrão da sua família, você vai ter o que a sua família tem. Se você quer uma vida diferente, você precisa ter o padrão bíblico. A mentalidade bíblica. O padrão bíblico, fazer uso da mente de Cristo. Que é uma mente ordenada, organizada, onde há planejamento. De Deus não tiramos férias onde você estiver. Se está num hotel, você tem que ter seu período de oração e de busca da palavra do Senhor. Você tem que estar aí focado em algo maior, porque nós já estamos num ano novo e ele está andando. E você tem se disciplinado? Nenhuma, guarda isso, é Bíblia. Disciplina parece ser motivo de alegria, parece, não parece que isso vai me levar a algum lugar. Tem muitos futuros. Que futuro? Depende de como você está fazendo agora, a semente que está sendo usada agora, as escolhas que estão sendo feitas agora, a disciplina que você está colocando na sua vida, as mudanças que estão sendo efetuadas agora. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas nós não vivemos de momentos. Nós estamos de olho no mais tarde, mas sim de tristeza. Às vezes dá até tristeza. Agora, mais tarde, de olho no mais tarde. Porém, produz fruto de justiça. Produz. Você vai produzir, está gerando fruto de justiça e paz. Lembra que Deus não é Deus de desordem, mas de paz? Para aqueles que por ela foram exercitados. Então tem o quê? Que exercitar. Exercitar. Todo dia, no dia que se chama hoje, exercitar o padrão bíblico, que é o padrão elevado. Levanta com fé e viva o melhor ano da sua vida. Vamos, entenda o que o Espírito Santo está falando e viva o melhor ano da sua vida disparado. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos.
Dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha ajudado essa pessoa a ver, a se levantar, a tomar decisões, a romper com um padrão que tem derrotado a vida dela, envergonhado, escravizado, que ela não aceite viver distraído, uma vida solta, mas ampliando a tenda e firmando as estacas, esticando as cordas. Não, ela não vai aceitar, Senhor, viver com alguma coisa solta, mas tudo firme, alinhado para a glória do teu nome. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de entendimento, de visão, um batismo de visão, de consciência, para que leve o teu povo a uma vida que cresce, porque o Senhor falou diversas vezes que quer nos ver crescendo. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo crescimento abundante na vida deles. E onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha levado a um alinhamento, a ajustes, a mudanças, a quebra de um padrão, para que ela possa se elevar, Senhor, e, aliás, ser elevada a um nível que ela ainda não conhece. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a nossa reunião do cultivo familiar e um dia maravilhoso. E assim vamos, com nossas portas abertas, prontíssimos para apoiar você. Nós somos o povo da toalha na cintura. Conta com a gente. Se ele não voltar, vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.